Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona, sempre com a nossa indefectível caneca. Hoje vamos entrevistar aqui no Tribunal Superior do Trabalho um dos ministros que mais cultivam o tema da disciplina judiciária. Ele é membro daquela família ali e daqui a pouco ele chega. E agora, antes de tudo, vamos ver o VT. Roda o VT. Olha só, nós temos um posicionamento, e eu falo nós porque eu acabei de sair da presidência da Associação de Classe, da AMATRA, então nós defendemos um posicionamento contrário à disciplina judiciária. E por que isso, né? É um tema muito sensível à magistratura, porque há uma dissensão interna no próprio corpo da magistratura. Uns defendem que o juiz se submeta à disciplina judiciária, outros são radicalmente contrários a isso. O que é disciplina judiciária efetivamente? Em poucas palavras, eu posso resumir disciplina judiciária como sendo a submissão, a necessária submissão dos julgamentos pelos juízes de graus inferiores às decisões consolidadas pela jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o que é que nós temos hoje de concreto? Nós já temos no Brasil a questão das súmulas vinculantes. Então, o magistrado, de qualquer grau que seja, ele já tem de se submeter ao comando da súmula vinculante. Ou seja, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu naquele particular e editou a súmula vinculante, nós somos já obrigados a decidir de acordo com aquela súmula. Mas em relação aos outros tribunais, bom, ainda não há no nosso país essa vinculação. Então, no nosso entendimento, no meu entendimento, a minha opinião é de que os magistrados de graus inferiores eles não estão obrigados a se vincular às decisões consolidadas pelos tribunais superiores. Até porque é uma realidade concreta, os tribunais eles não têm conseguido fazer a atualização necessária dessas súmulas da forma em que seria adequada essa atualização. Ou seja, o mundo muda, né? Os fatos da vida modificam diariamente, os valores de cada sociedade modificam. Então é muito importante a gente sempre contextualizar a adequação do direito posto a aqueles fatos daquele determinado momento histórico e aos valores daquela sociedade. É o que a gente chama de adequação ontológica e axiológica. Nem sempre os tribunais superiores conseguem fazer essa adequação na mesma velocidade em que os fatos e os valores se modificam. Então, é o juiz de primeiro grau que é a porta de entrada, através das suas decisões decorrentes de postulações dos advogados, é que vão dando essa adequação, essa necessária adequação. Então, se a gente pensa num momento em que há uma súmula de um tribunal superior e que o magistrado de primeiro grau ele fica completamente vinculado ao seu julgamento, o que é que nós teremos aí? Nós teremos uma falta de mobilidade nesse entendimento, haverá um engessamento dessa jurisprudência. Então é necessário que o magistrado de primeiro grau, o magistrado de segundo grau, no caso os desembargadores dos tribunais regionais, eles permaneçam autônomos e independentes nos seus julgamentos, de modo a permitir, inclusive, a provocar a necessária modificação do entendimento consolidado pelos tribunais superiores nas suas súmulas. Bem, amigos, diretamente do Tribunal Superior do Trabalho, vamos discutir e aprender sobre disciplina judiciária com o ministro Ives Ganda da Silva Martins Filho, talvez o magistrado mais disciplinado e eficiente que eu conheço. Ministro Ives, é um prazer enorme ser recebido em seu gabinete para o Papeando com Pamplona. É um prazer nosso recebê-lo aqui no tribunal e também no gabinete aqui da vice-presidência. A honra é toda nossa. E vamos lá começar a falar sobre esse tema que é a disciplina judiciária. O que é que se entende por disciplina judiciária? Na verdade, a disciplina judiciária é facilitar o acesso, democratizar o acesso às decisões dos tribunais superiores às partes que já entram com um processo e não ter que esperar até que seu recurso eventual para um TRT, para o TST ou até para o Supremo decidam aquela matéria que, já pacificada a jurisprudência, poderia chegar e se espraiar imediatamente à primeira instância. Portanto, disciplina judiciária é aquela em que o juiz, respeitando as decisões
dos tribunais superiores já pacificadas, já simuladas, ele faz com que não se gaste dinheiro e tempo com recursos que seriam para decidir aquilo que já está decidido desde há muito pela jurisprudência dos tribunais superiores. É a ideia, talvez, de dizer, olha, mesmo não convencido, vencido pela disciplina, eu adoto um determinado posicionamento. Mas quais são as origens, ou, digamos assim, o fundamento dessa ideia para o direito brasileiro? É interessante que recentemente, quando eu digo recentemente, 2006, o Brasil subscreveu o Código Ibero-Americano de Ética Judicial. E ele tem um dos dispositivos que fala da responsabilidade institucional. O que significa? Sim. Que cada um de nós, magistrados, não somos franco-atiradores, não somos peças soltas, fazemos parte de um sistema. Claro. E esse sistema tem que funcionar bem. O que significa isso? Que o magistrado, quando decide, ele tem que conhecer a jurisprudência, ele tem que saber o que já ficou pacificado, já ficou simulado e aplicar. Certo. Eu tenho que ser disciplinado, claro, também, apesar de não convencido, certo, de determinadas matérias. Se eu perco num processo, sou voto vencido e se firma uma súmula, certo, a partir daí eu sou obrigado a seguir essa súmula. O que eu faço? Não concordo? Ressalvo meu entendimento e voto de acordo com a jurisprudência pacificada. Mas nessa ideia, tomando-se a ideia de disciplina judiciária como um princípio, né, como se propugnar por eventuais alterações da jurisprudência? Eu já fui presidente da Comissão de Jurisprudência aqui do TST durante muitos anos. Eu entendia que as súmulas tinham que ter não só o seu dispositivo, ou seja, qual é a solução para os casos ou para os temas, tem ou não tem direito. Eu entendia que a própria súmula devia trazer a ratio decidendi. E durante o período que eu fui presidente da Comissão de Jurisprudência, muitas das súmulas do TST têm essa ratio decidendi. Certo. Por que entendia que teria que haver essa exteriorização do motivo da decisão? Para convencer aquele magistrado que não está tão convencido de que a melhor solução seria aquela. Agora, quando se explicita a ratio decidendi na súmula, fica muito mais fácil se propor a sua revisão dizendo, olha, esse argumento que está fundamentando essa súmula pode ser rebatido por esse outro, que talvez não tenha sido sopesado. Agora, quando não se coloca a ratio decidendi, se coloca só uma solução, a solução ou decisão pode ser sim e não. Exato. É álgebra booleana. A outra não. Tem matizações e é mais fácil de se rever. Agora, os meus colegas da Comissão de Jurisprudência, quando chegaram à conclusão de que não era bom colocar ratio decidendi, o que eles defendiam é que nós colocamos em cada súmula, embaixo da súmula, os precedentes que a fundamentaram. E a ratio decidendi deve ser procurada nesses precedentes. Mas isso acaba sendo uma ideia remissiva. Então, é procurar dentro da súmula os precedentes e dentro dos precedentes a ratio decidendi. Ou seja, é um trabalho de sistematização, de compreensão do sistema mais demorado. Mais demorado, mais a fundo. E quais são os maiores beneficiários desse sistema? Basicamente, o maior beneficiário é o jurisdicionado e que entrou com um determinado processo quando a matéria já está pacificada, ele vai conseguir já ter essa decisão para ele imediatamente aplicada. Sim. Eu digo, por exemplo, na área não nossa trabalhista, mas da de previdência social, uma senhora de 70 e tantos anos que vai querer o aumento, a correção de um determinado benefício, ela não pode esperar 15, 20 anos para poder receber esse benefício corrigido, porque o determinado juiz ou determinado tribunal não respeita a decisão do Supremo ou do STJ. Então, o maior beneficiário, em primeiro lugar, é
o jurisdicionado. Mas, em segundo lugar, são os próprios magistrados. E o próprio sistema como um todo. Principalmente os tribunais superiores, porque não recebem tantos processos, e os tribunais de segunda instância também, que não vão receber tantos recursos. E essa ideia de disciplina judiciária é um tema, e com liberdade, é um tema que é a cara do senhor. Né? Porque o senhor é conhecido, como falei, como um dos ministros mais disciplinados e eficientes do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o senhor não é conhecido somente como magistrado, e sim como pensador. Então, para encerrar essa primeira parte, eu pergunto, como o pensador Ives Ganda da Silva Martins Filho vê o magistrado Ives Ganda da Silva Martins Filho? Ele não vê o magistrado como tão disciplinado assim. Quando fui corregedor-geral da Justiça do Trabalho, uma das coisas que mais fiz foi cobrar realmente a disciplina judiciária, porque é algo que contribui para a rapidez, eficiência, a funcionalidade do sistema. Mas eu cobro dos outros o que eu cobro de mim mesmo, porque me custa viver a disciplina judiciária. Que a palavra ensina, mas o exemplo que arrasta, né? E o que eu muitas vezes acabo fazendo? Estabeleci pelo menos um critério para mim mesmo, desde que era presidente de turma, desde que compunha a turma, até mesmo depois que saí da bancada, que estando a matéria sumulada ou, como dizíamos aqui, ojotizada, no sentido de ter sido uma orientação jurisprudencial editada, imediatamente eu me curvo à jurisprudência majoritária. Agora, ainda não havendo pacificação da matéria, eu me reservo o direito de ficar vencido, desde que eu não cause, vamos dizer assim, desconforto para os colegas, no sentido de ter que obrigar que outro seja redator designado dos meus processos. Ressalva-se o posicionamento pessoal. Agora, nesses outros eu só ressalvo meu pensamento e voto com a maioria. Agora, algumas das matérias que eu tenho realmente ficado vencido, apesar do tribunal ter pacificado a matéria sem ter sumulado, são aquelas que eu, como vice-presidente, tenho sobrestado, porque o Supremo ainda está para decidir a matéria, e não sei em que sentido o Supremo vai decidir. E pode ser que decida no sentido do meu voto vencido. Exato. Portanto, para não ter que uma hora votar num sentido e depois ter que mudar quando eu já pensava da forma como eventualmente o Supremo julgue, então, nesses casos, eu acabo ficando vencido. E, muitas vezes, como estou presidindo a sessão do tribunal, eu simplesmente pergunto, há divergência? Não havendo, registro unicamente meu voto vencido, como já sabem que é a minha linha naquele ou naquele. Mas nunca prejudicando a funcionalidade do sistema para, eventualmente, gerar um redator designado ou permitir que haja um recurso para a instância superior pela minha decisão. Sinceramente, mais disciplinado, impossível para mim. Mas eu digo, nessa primeira parte, né, temos que seguir a nossa disciplina e nosso interprocedimental de que temos esse privilégio de ouvi-lo e de debater face a face. Mas esse é um tema que enseja várias perguntas. E eu tenho uma plateia que está ansiosa para ouvi-lo aqui sobre esse tema. Um momentinho só. Ministro, meu nome é Maximiliano Carvalho e gostaria de saber qual é a relação entre a disciplina judiciária e o sistema de metas. Max, a questão das metas que o CNJ tem colocado para todo o Poder Judiciário, você só vai conseguir cumprir efetivamente se nós simplificarmos o sistema recursal, se conseguirmos fazer com que consigamos julgar muitos mais recursos e muitos mais processos do que julgamos atualmente. Se continuarmos indisciplinados, a indisciplina gera mais recursos.
gerando mais recursos, fica difícil cumprir as metas, você conseguir julgar o passado, se o futuro vai ficando cada vez mais complexo em termos de número de processos. Então, disciplina judiciária ajuda o cumprimento das metas que nós temos de número de processos serem julgados por ano. Ministro, meu nome é Matheus Ferreira e eu gostaria de saber como podemos compatibilizar a liberdade de pensamento com a disciplina judiciária. É muito fácil. O magistrado, ele é independente no momento de manifestar o seu entendimento sobre aquilo que é o caso concreto que ele deve julgar. Agora, ele vai ter que jogar com 3 elementos básicos, que são a lei, a jurisprudência e a doutrina. São os elementos que vão fundamentar a sua decisão. Ele vai interpretar a lei. Agora, a jurisprudência é o conjunto de interpretações que já foram dadas a essa mesma lei para os casos concretos. O que significa isso? Se o nosso sistema é um sistema de direito codificado, mas cada vez mais próximo do sistema de precedentes judiciários, principalmente depois que foi editada a Emenda Constitucional 45, introduzindo a súmula vinculante, o que acontece? O magistrado, ao aplicar a jurisprudência ao caso concreto, ele vai ter que fazer a adaptação. E nessa adaptação que ele for fazer, ele pode perfeitamente aplicar a jurisprudência e, se dela discordar, ele ressalva o seu entendimento. Ao ressalvar o seu entendimento, aplicando a jurisprudência pacificada, ele pode permitir, se eventualmente a parte prejudicada recorrer, poderá levar à instância superior essas razões de ressalva. E se elas forem bem fundadas, podem até fazer com que a instância superior reveja. Vamos dizer assim, nós temos que ter, como magistrados, a capacidade, a permeabilidade aos argumentos. Não podemos ser pessoas fechadas. Então, isso supõe, vou verificar por que houve essa ressalva. E me convenci de que a tese contrária é a melhor, posso levar ao meu tribunal, à minha turma, à minha corte, esse novo pensamento. Se for majoritário, se houver súmula, a própria comissão de jurisprudência poderá propor uma revisão da súmula. Então, assim, podemos conjugar a independência com disciplina. Ministro Ives, meu nome é Wilton. Eu gostaria de saber se é possível decidir fora da diretriz de uma súmula sem ferir a disciplina judiciária. Como eu dizia anteriormente, uma súmula pode ter só a parte preceptiva, que é dizer se o empregado tem ou não tem esse direito, se é súmula do direito do trabalho, ou ela ter também a ratio decidendi dos precedentes, resumidos. Então, o empregado tem ou não tem esse direito, por isso, por aquilo. Se eventualmente esses motivos que justificaram essa orientação não se dão no caso concreto, ou há uma mudança de circunstâncias no setor produtivo, aquilo pode realmente gerar a possibilidade de se decidir em sentido contrário, sem ferir a súmula. Por quê? Porque aquelas razões já não se dão nessas circunstâncias, nesse setor ou nesse tempo. Ministro, eu sou a Márcia. Gostaria de saber qual é a diferença entre a súmula vinculante e a súmula simples em um sistema de disciplina judiciária. Na verdade, quando foi introduzido no Brasil a Emenda 45, de 2004, a súmula vinculante, ela tem um mecanismo de correção mais rápida da decisão que for contrária à súmula. E, ao mesmo tempo, ela prevê até algumas medidas em relação ao próprio magistrado que não a respeita. Agora, nós não podemos desprezar a disciplina judiciária em relação às súmulas que não são vinculantes. Por quê? Porque o CNJ, na resolução 126,
que trata da promoção, ou é 106, uma das resoluções do CNJ, que trata da promoção dos magistrados, ela inclui um dispositivo que coloca o respeito à jurisprudência pacificada como elemento a ser avaliado para efeito de promoção de juiz de primeira instância. Significa que o juiz disciplinado ele vai se sair melhor para ser promovido por merecimento do que um juiz indisciplinado. Então, é um valor que o sistema judiciário brasileiro hoje preza bastante. Vamos agora para a última pergunta. Por favor, pode perguntar. Ministro Ives, sou o Fabiano Coelho. Gostaria de saber como o senhor avalia a possibilidade de modulação dos efeitos de uma alteração da jurisprudência. Essa pergunta é a sua cara, ministro. Eu tenho sido bastante favorável a que nós introduzamos também na área trabalhista, na Justiça do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, a ideia da modulação das decisões, principalmente agora que nós julgamos temas e não casos no regime da Lei 13.015. Por quê? O Supremo, quando modula em controle concentrado de constitucionalidade, ele está aplicando aquilo que é uma decisão em abstrato, em tese, para um monte de casos que têm as suas circunstâncias de tempo e de espaço. E isso é importante que o juiz leve em conta daquilo que o próprio ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, chama de juízo de consequência. Eu não sou, como magistrado, alguém que está num gabinete fechado e desconhece a realidade. Eu tenho que saber que impacto a minha decisão tem no mundo jurídico, e não só no mundo jurídico, no mundo político, econômico e social. Então, a importância disso é exatamente você perceber, e eu digo isso especialmente em relação à Justiça do Trabalho. Quer dizer, nós temos que saber se a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho está ou não contribuindo para harmonizar as relações trabalhistas, ou ela está acirrando o conflito social, o conflito trabalhista. Por quê? Se, por exemplo, começa a haver uma linha de ultraprotecionismo, vai haver a reação do lado contrário de não negociar. Então começa a haver a dificuldade. O contrário, se houver um descaso, uma precarização das relações trabalhistas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter também uma reação dos sindicatos muito forte. Por isso, o magistrado, primeiro, tem que estar sensível ao impacto econômico e social das suas decisões. Uma decisão que seja de ultraprotecionismo e que impacte fundamentalmente na economia, pode desestruturar as relações laborais num determinado setor. Então, a modulação, a ideia de modulação é exatamente essa, de verificar. É justo isso que nós estamos propondo agora? Agora, vamos surpreender a comunidade jurídica, os agentes econômicos, sim ou não? Então, nós vamos modular para conseguir fazer com que o impacto seja assimilável. E, de certa forma, a gente pode dizer que o TST, ele é realmente de vanguarda e pioneiro nisso. Lembro-me especificamente sobre a questão das demissões coletivas, né, das despedidas coletivas, das despedidas em massa. De certa forma, o TST já inovou naquele momento, falando de uma determinada modulação. Olha, essa ainda pode, mas as próximas vamos passar no histórico. Para quê? Para que a sociedade possa se adequar a isso. E, infelizmente, ministro, eu tenho que encerrar, o nosso tempo é curto. Mas eu gostei muito de estar aqui. Eu nunca fui tão disciplinado numa entrevista, num Papeando, né? Mas, na verdade, seria uma contradição em termos se num programa sobre disciplina judiciária eu não fosse disciplinado.
Mas mais do que isso, o que é importante, em especial, para este programa é perceber que ser disciplinado não é ser insensível. Ser disciplinado é estar preocupado com as consequências de toda decisão, com as consequências e com a responsabilidade do papel que exercemos como magistrados, como operadores do direito. E por isso, eu só posso agradecer, mais uma vez, a oportunidade de ouvi-lo, aprender e compartilhar com todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. E eu, que se for possível, gostaria de fazer um brinde com Vossa Excelência aqui. É o momento de dizer muito obrigado. Eu também agradeço ao Dr. Rodolfo Pamplona e todos os que participaram aqui dessa entrevista. Muito obrigado. E mais do que disso, mais do que tudo isso, eu quero dizer que a ideia de disciplina é saber onde colocamos o foco da nossa razão e do nosso coração. Retomando o foco e o fogo. Há momentos em que o norte desaparece e tudo o que se quer fazer simplesmente esvaece. Não mais que de repente some-se a perspectiva, como se no presente não valesse viver a vida. É preciso dar um não e tomar a decisão de reencontrar a empolgação que proporciona toda emoção. É fácil seguir o mapa, basta dar a cara ao tapa e ter a coragem de enfrentar todas as etapas do caminhar. Quando não vem a inspiração, investe-se na transpiração. É preciso o desafio encarar com vontade de acertar. Nunca diga que é impossível, nem que não conseguirá, pois todo obstáculo é transponível quando você se dedicar, e tudo dará certo no final, para usar o velho chavão, pois é você que constrói afinal o texto, o amor ou a canção. Então pare de se lamentar e põe as mãos à obra, pois teremos muito a comemorar quando chegar a nossa hora. No final mesmo das contas, é apenas buscar em si novo fôlego e conseguir ter as tarefas prontas, retomando o foco e o fogo. Até a próxima.